Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença e já te pedir um favor. Ative a notificação do nosso canal, porque 60% de quem segue o nosso canal ainda não ativou a notificação. Depois vocês reclamam comigo, Renato, eu perdi aquela entrevista, você subiu, estão comentando, eu não fiquei sabendo. Você não ativou a notificação e não está sabendo das novidades da natação criativa. E hoje um tema muito importante, vamos falar sobre criança no mundo digital, direito, deveres e papel seu do professor, seja professor de natação ou qualquer outro professor. Então, um tema muito importante que está presente nas nossas vidas, presente nas vidas das crianças, nas famílias e até mesmo dos professores, os direitos e deveres dessas crianças no mundo digital. Nos últimos anos, o ambiente digital deixou de ser apenas um espaço de entretenimento e passou a ser também um espaço de conveniência, aprendizado, relacionamento e até formação de identidade. Crianças estão cada vez mais cedo com contatos celulares, redes sociais, jogos online, plataformas digitais e até virando influencers. Será que essa criança no futuro vai entender ou vai aceitar tudo que foi feito ali na infância, porque aquela imagem fica para o resto da vida? Eu trouxe a especialista no assunto, Raquel Correia. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Renato, pela oportunidade. Eu venho absorvendo mais sobre esse assunto dentro da segurança aquática. O pessoal fala assim, mas qual é a ligação do mundo digital com a segurança aquática? E aí eu venho pesquisando muito e relendo e lendo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente vai trocar um pouquinho de ideia sobre isso hoje. Hoje a gente vai falar muito quem protege essa criança no mundo digital, quais são os limites e o que os professores podem fazer para auxiliar nesse processo, ou até mesmo na hora que a gente faz uma simples ação de registrar a imagem, de filmar, colocar nas redes sociais. Então, recentemente, essas discussões viraram diretrizes, leis voltadas para a proteção da infância no ambiente digital, reforçando que a criança tem direito também dentro da internet. Mas antes de falar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação, mais de 400 materiais para natação, hidroginástica, hidroterapia, polo aquático, vestiário, tudo que você precisa, acesse o site da Flote. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação para você aumentar a vida útil do seu aluno e com metade do preço das metodologias concorrentes. Você que estava procurando metodologia, acabou de achar. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Vire voluntário Sobrasa, acesse o site sobrasa.org, preencha o cadastro e receba um kit gratuito na sua casa. Plataforma Educar com diversos cursos e certificados e o aplicativo da Swintrack que monitora toda a evolução do seu aluno, entrega gráfico, avaliação, chamada, vídeo. Mas vamos para o nosso papo, Raquel, vamos para o que a gente veio, vamos falar da ECA Digital para começar essa conversa. Muitas pessoas elas não conhecem sobre esse tema. Eu mesmo, quando você começou a falar comigo, eu fui pesquisar. Quando falamos em direitos das crianças no mundo digital, o que exatamente isso significa e por que esse assunto se tornou tão importante nos últimos anos e até para a prevenção aquática? Eu estudo isso, eu estou estudando muito, porque já dentro da segurança aquática, eu já lia e aplicava o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a integridade daquela criança, a integridade física, a integridade emocional daquela criança, o quanto ela é assistida sobre a sua segurança pelos responsáveis diretos, pai e mãe, e também sobre os profissionais que estão trabalhando com ela. Então, as minhas crianças sempre são regidas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando eu comecei a ver que existe esse movimento digital, que a gente fica, nossa, as crianças podem ou não participar do mundo digital, quando elas vão acessar a internet, e existem crimes acontecendo dentro da internet com essas crianças, com a imagem delas. Então, quem está protegendo essas crianças? Então, criou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente digital. Ele vem igualzinho o Estatuto da Criança e do Adolescente normal, só que agora para o mundo digital. E ele vem, eu até tenho cola, Renato, porque é tão importante esse assunto, ele fala sobre direitos de proteção de imagem, privacidade, dignidade e segurança das crianças e do adolescente. O que eu quero dizer sobre isso? Como eu unir um assunto ao outro dentro da natação? Do que nós, professores, estamos postando sobre isso. Tem muito vídeo sendo divulgado, muita imagem sendo divulgada das nossas aulas. A nossa ideia é totalmente educacional. A gente quer mostrar um exercício, a gente quer mostrar uma progressão de exercício, quer mostrar como aquilo está dando certo.
mas existem alguns exageros. E algumas crianças sendo expostas a situações em que ela chora, né? Sendo expostas a imagens de alguns biquínis, de alguns tipos de maiô, de alguns tipos de foto com ângulos que não são legais para estarem dentro da internet. Mesmo com a autorização dos pais, que a gente sempre pede, assim, posso usar a imagem do seu filho? Ah, pode. Como que a gente está colocando isso dentro da internet? E o que a gente não tem controle, como aquilo está sendo usado. Porque a internet tem uma memória grande. Lá no futuro, quando ela tiver com 20 anos, ela vai ver toda aquela exposição que ela teve com 3, 2 anos de idade. Será que ela gostaria ou não que a imagem dela estivesse vinculada lá? Só que eu vou além disso também. O que vem acontecendo são crimes, que é um âmbito que chegou na gente também. Ultimamente, nós até tivemos um compartilhamento de uma postagem em que pessoas estão usando os vídeos de outros professores para vender conteúdo feito em inteligência artificial e monetizando em cima daquilo. Então, a imagem das crianças foram roubadas. Os pais das crianças estão sabendo daquilo? Não, eles não estão sabendo. Muito menos os profissionais que tiveram o seu conteúdo roubado. Então, é uma discussão que a gente precisa, sim, uma reflexão nova que entrou dentro do nosso mundo e a gente precisa, sim, refletir sobre isso. Existem outras postagens também que alguns profissionais vêm fazendo, estão monetizando em cima daquela imagem da criança. Então, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, a gente discute sobre isso. Você está usando a imagem da criança, o pai deu liberdade para você usar aquilo, mas você está monetizando em cima daquilo. Chegou um número de seguidores, chegou um número que o algoritmo te autoriza a monetizar. Cadê a parte da criança? Onde você está depositando a parte da criança? Ou todo o faturamento fica com você? Qual tipo de imagem você está passando? Você está passando um conteúdo educacional ou você está passando um conteúdo simplesmente para ganhar cliques? Porque a gente sabe que na internet os cliques ganham mais. Então, eu quis trazer esse assunto à tona. Faz parte, sim, do nosso conteúdo, do nosso ambiente aquático, essa nova reflexão. Então, eu venho aqui fomentar esse assunto novo. Peço que vocês pesquisem sobre isso e para a gente compartilhar, para a gente alcançar algumas coisas que hoje em dia a gente está vendo em excesso. Sim, como você falou dos cliques, às vezes aquelas brincadeiras inadequadas, mas com a criança parece engraçada, que dá os cliques. Uma vez eu vi um vídeo com um professor estava ensinando a criança a mergulhar de bomba, aí um mergulhava de bomba, outro mergulhava de bomba, e a criança foi mergulhar e pulou no mesmo lugar e caiu de bumbum na borda. E aquilo gerou vários cliques, porque era engraçado, mas será que para aquela criança era engraçado? Para aquela família? Daqui a um tempo, quando ele assistiu, será que alguém da escola vai assistir e vai falar alguma coisa para ele? Então, às vezes, é uma brincadeirinha, é uma situação engraçada, ou até mesmo hoje com inteligência artificial, que você pega aquela imagem e você consegue transformar do jeito que você quer. E parece real, parece aquela pessoa executando, falando. Então, hoje é muita proteção. Como você disse, os profissionais, a gente entrou em contato, tinha muito professor que estavam utilizando as aulas deles, os jogos, as brincadeiras, os exercícios, e ele nem sabia. E alguém criou um perfil fake ali, com nome falso, fez um e-book na inteligência artificial e está vendendo os exercícios que o outro professor produziu. E aquela família não está sabendo, o professor não está sabendo. Então, e aí na sua visão? As crianças entram nesse mundo digital sem orientação adequada? Totalmente. É um mundo novo, né? Esse mundo digital pra gente estourou depois da pandemia, que todos nós ficamos em casa. O único acesso que a gente tinha ao mundo externo era digital. Então, a internet, tudo que era em relação à tela internet, potencializou. As crianças se viam na internet, porque elas têm a imagem exposta, os pais postam as fotos, os vídeos, os professores postam tudo isso e elas falam, por que eu não posso estar ali? Por que eu não posso fazer também? Então, o acesso, às vezes, é cada vez mais cedo, ela fala assim, não, eu também quero participar disso. Aí vem um adulto e fala, não, você não pode. Fala assim, mas minha foto, meu vídeo tá lá, eu tô lá na internet. E ela está, Renato. O corpo dela, a imagem dela, a voz dela, tá tudo lá dentro. E por que ela não pode ativamente estar lá dentro? A gente precisa, sim, cuidar da imagem da criança que tá lá dentro. Então, elas querem, a gente fica hoje em dia brigando, tem essa briga enorme, né?
Quando que se dá um celular para uma criança? Quando que ela vai poder? Pode só ter uma rede social depois dos 14, 15 anos, mas a imagem dela tá lá, às vezes desde o ultrassom. E aí eu falo assim, mas a imagem dela tá lá desde sempre. Ela não tem direito sobre aquela imagem, sobre o que foi postado, sobre o que foi colocado, escrito sobre ela. Essa nova reflexão e o ECA vem para segurar a criança de tudo que tem fora do mundo digital, para tudo daquilo estar dentro do mundo digital também. Dentro do contexto, aí eu coloco dentro do nosso contexto de natação, né, Renato? Porque é o nosso profissional. Eu comecei a analisar os meus vídeos, eu comecei a analisar minhas postagens para ter um pouquinho mais de cuidado sobre qual roupa a criança estava usando, como eu estava colocando aquele exercício para a criança, se eu estava sendo educada, né? Se eu estava protegendo a integridade dela, principalmente isso, para se um dia ela ver aquilo, ela fala assim, não, tá tudo bem, essa postagem me protegeu, eu fui segura nessa postagem, né? Não numa postagem como você acabou de falar, que era expondo ela ao ridículo, né? Fala assim, mas quem deu autorização a isso? Foi meu pai e minha mãe. Poxa, mas meu pai e minha mãe deixaram Eu isso duvido que esses acontecer. pais sabiam disso. Exatamente, os pais também não sabem. Então, nós como profissionais, tem que anteceder a isso. A gente precisa proteger essas crianças dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. São leis. Ela precisa estar protegida dentro desse ambiente. E entra, como eu falei, em algo muito maior, que a gente sabe os crimes que vêm sendo executados dentro do meio digital. Não só esses profissionais que roubam o nosso conteúdo e monetizam de forma errada, e às vezes nem são profissionais da área, gente, são profissionais fora da nossa área, mas que viam uma oportunidade e aí estão monetizando em cima de um conteúdo que não tem crivo, não tem cientificidade e estão monetizando em cima daquilo. Mas existem outros crimes, Renato. Pessoas maliciosas, pessoas maldosas, pegam a imagem daquelas crianças para cometer crimes muito maiores. A gente sabe do que a gente está falando, né? São grupos que usam aquela imagem daquelas crianças em internet, que a gente chama da internet do lado negro da internet, né? Do mundo digital, e, e consomem tudo aquilo de forma criminosa. Sendo que as nossas crianças a gente está expondo de forma educacional e eles estão usando de forma maliciosa. Nós precisamos sim tomar cuidado com essa imagem, com essa integridade das crianças. Vira algo maior, sabe? Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ler sobre isso, eu falei assim, gente, eu não posso ficar com essa informação só para mim, né? Eu preciso falar, preciso expor que outras pessoas também comecem a ter essa reflexão dentro da imagem do que a gente está usando dentro das nossas redes sociais. E aí existe uma ideia que toda essa habilidade é voltada para os pais. Mas qual que é o papel desse professor que acompanha diariamente essas crianças, esses adolescentes? Qual que é o papel desse professor na formação digital das crianças? Olha, uma vez que a criança está sendo filmada, ela sabe que vai para um mundo diferente. Ela sabe que está indo para a internet, ela sabe que pessoas vão ver. Hoje em dia já faz parte de toda a formação. A criança já nasce sabendo mexer nas redes sociais. Então ela sabe que a imagem dela estará lá. Faz parte para nós profissionais. Tirou uma foto, a gente pediu autorização para aquela criança. Posso tirar uma foto sua? Posso fazer esse seu vídeo? E depois mostra. Olha, a tia ou o tio, eu fiz esse vídeo seu, olha como é que ficou. Você gostou? Você não gostou? Posso postar? Não posso postar? Claro que antes disso você já pediu autorização do pai e da mãe, mas você precisa entender se aquela criança gostou, se aquela criança não gostou daquele ambiente, do que foi filmado, do que foi exposto dela. Será que uma criança, depois de um tombo, depois de um choro, aí você filmou e a criança vai falar assim: pode postar sim. Sabe? Então, são uns cuidados, novamente, é tudo muito novo, é um assunto novo para a gente refletir, para a gente sim olhar o que nós fazíamos e ajustar, né? Eu tirei vários vídeos do que eu estava fazendo, porque eu analisei e falei assim, pô, acho que isso aqui não é de bom tom. E eu adaptei para uma linguagem um pouco mais para os adultos, né? Porque afinal de contas, pelo menos a segurança aquática é educar a família. Então faz parte de uma educação aquática, não adianta só educar as crianças. Então eu venho adaptando a minha linguagem para as famílias, eu venho adaptando a minha linguagem para os pais. E dentro do contexto do que eu estou dentro de aula, eu parei de filmar. Então é uma questão individual, tá? Cada um vai entrar na sua questão, todo mundo vai reavaliar,
né? Para poder ver o que pode fazer dentro da aula também. Eu, por exemplo, dou aula para diversos adolescentes e eles adoram aparecer nas redes sociais, ainda mais a rede social da Natação Criativa, que é a maior da América Latina e vai para todo mundo. Os amigos gostam, olha, ele está naquele canal, o canal é grande, aí meu professor. A grande maioria das vezes os alunos vêm pedir para mim, eu não filmo, eu não posto, eu não mostro, eles ficam até bravos. Tia, mas você nunca posta minhas fotos, você nunca posta meus vídeos nas suas redes sociais. Quando eu faço, eu não gravo a criança, ou eu gravo ela de costas, ou ela no perfil que não aparece o rosto, ou eu coloco algo tampando o rosto dessa criança, porque é um cuidado meu, pessoal, porque eu sei que aquilo vai se repercutir, às vezes não naquele momento, mas lá na frente, às vezes algum acontecimento, alguém vai assistir, vai ver, a gente nunca sabe, o mundo dá voltas, o mundo gira, a gente nunca sabe como aquilo vai ser utilizado. Naquele momento foi na boa intenção, foi com aquele intuito, mas daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, pode ser que aquilo mude. E quais são os cuidados que esse professor deve tomar? Porque você já falou dos seus, eu já falei dos meus, mas o que a gente pode ensinar para eles quando eles vão registrar uma foto, um vídeo, postar desses alunos? Principalmente dentro do nosso contexto aquático, Renato, a gente entender como acontecem os crimes e como a gente também pode cuidar da integridade dessa criança, ou desse adolescente, enfim. É, pesquisando, eu consegui saber que pessoas que querem cometer crimes, elas pesquisam sobre corpos expostos, elas pesquisam sobre roupas que estão com algum certo tipo de decote, e elas também procuram corpos nus. E é tudo que acontece na nossa aula. Ficam os corpos expostos, às vezes escapa alguma outra parte de um decote, de alguma coisa que a gente nem tinha ideia, e às vezes escapa, mas essas pessoas acham, Renato, elas acham nas nossas postagens. Então, quando a gente tiver fazer ou não vídeo dessas crianças, desses adolescentes, a gente tomar muito cuidado em cima disso, para a gente não expor a esses crimes. Não somos nós os criminosos, pelo contrário, quem usam essas imagens que nós fizemos, esses vídeos, para cometer crimes, né? Então a gente precisa anteceder isso. A gente precisa anteceder e prevenir e cuidar dessa criança, desse adolescente. É, é novo, né? É novo, é questão de reavaliar, de excluir ou não postagens, né? Então, faz parte, assim, a gente vem dando um start nesse começo, assim, dessa discussão no nosso mundo aquático. E aí, como os professores conseguem auxiliar essa criança, esse adolescente, a entender a responsabilidade, o respeito e limites dentro da internet? Porque eles não entendem a dimensão disso, até que você fala, tem aluno que pede, tem aluno às vezes que você vai mostrar, não, tio, pode postar, mas ele não tem essa noção. Como cabe ao professor ensinar essa importância? Em parceria com a família, porque isso não é só uma questão dentro da água, não é só questão só do profissional. A criança, ela é cuidada por uma sociedade. Então, em conjunto com a família, a gente pede para essa criança, a gente pode conversar com esses adolescentes, a gente dentro da aula, explicar sim que o conteúdo dela vai ou não estar lá dentro, que podem ter comentários, porque tudo isso já faz parte também do diálogo delas de hoje em dia, né? Não, nada é novidade. Então, podem sim acontecer coisas desagradáveis sobre a imagem dela, e a gente pode conversar. Esse é um meio, sabe? De postar, sobre falar isso para ela, falar assim, olha, sua foto vai estar lá, mas pode ser que tenha alguém que não gosta, alguém que não gosta pode roubar a sua imagem. Então, vamos deixar só aqui dentro, essa postagem vai só para a mamãe, essa postagem vai só para o papai, sabe? Não vai ser exposta dentro das redes sociais, porque isso é uma questão dentro de casa. Então, o papai e a mamãe vai deixar postar? Aí eu já não sei. Quem vai deixar é o pai e a mãe. Então, nós profissionais precisamos, pode ter registro, gente, pode ter registro de foto, pode ter registro de vídeo, mas é tomar esse cuidado, expor para a criança por que que aquilo está sendo feito e, em parceria com a família, tomar a melhor decisão sobre aquilo. E hoje as crianças já chegam nas aulas de natação com celular, com relógios inteligentes, fazem filmagem, fazem as famosas dancinhas de TikTok. E se você, professor, percebe que essa criança está passando por alguma situação de risco nesse ambiente digital, como exposição, bullying ou contato inadequado, qual é a sua postura profissional nesse momento? Primeiramente, contato com as familiares, porque ela não tem dimensão do que está acontecendo. As crianças precisam ser, a integridade dela é protegida pelo ECA, e agora pelo ECA Digital também. Então, primeiro de tudo, a gente informar a família sobre o que está acontecendo,
e a partir dali, em conjunto com a família, tomar as medidas responsáveis sobre aquilo, as medidas legais sobre aquilo, porque hoje sim tem leis digitais para falar sobre isso. É, não é brincadeira, sabe, Renata? Às vezes a gente posta os vídeos com uma intenção de dar risada, sim, mas existem muitas coisas, esses crimes andam acontecendo. Então a gente não pode deixar só falar assim, foi engraçado. Não, não foi engraçado. Tem pessoas que usam aquilo. A internet tem uma memória enorme. E a gente está fazendo parte daquilo sem querer. Então agora não é só sem querer. Se a gente posta um vídeo, posta uma imagem, a gente sabe o que pode acontecer com aquilo. Então, eu vou postar? É de bom tom postar aquilo? Tem certeza? Você não pode falar aquilo de uma outra forma? Você não pode fazer um desenho? Você não pode colocar a sua cara lá na frente para falar? Você precisa expor uma criança sobre aquilo? Então, é isso que eu venho estudando. É isso que eu venho falando. Eu quero sim conversar isso dentro da natação, porque dentro do futebol é diferente. Dentro do futebol as crianças estão com roupa, né? Mas elas sofrem o bullying. Então, são diferentes abordagens, né? Que os crimes virtuais vêm acontecendo. Isso acontece em todos os esportes também. Cyberbullying, né? Então, e eu puxo a sardinha para o nosso lado. Então, dentro da natação, o que que é? Tem os corpos expostos, tem a integridade moral da criança, que ela está num processo de aprendizagem. Então, se ela erra um exercício, se ela não erra um exercício, se ela faz bem o exercício, aquilo está sendo exposto. O quanto aquilo vai ser de bom tom ou não dentro das leis. Quando aquilo está sendo de bom tom, a gente está cuidando dentro das integridades legais daquela criança. E quais são as responsabilidades, até os limites desse professor, que ele pode se até sofrer penalizações com essas utilizações dessas imagens? As questões legais, tem alguns marcos importantes dentro de questões legais. Vem o Marco Civil da Internet, tem o LGPD, que vem falando sobre muito isso, sobre o quanto a gente tem aquele conteúdo daquela pessoa em nossa posse, né, e o quanto a gente vai usar sobre aquilo, e o quanto aquilo foi cuidado ou não sobre a integridade. Então, a gente precisa se cercar sobre essas leis. Pode acontecer processo? Pode. Né? Se você não tem tudo detalhado, tudo escrito em contrato, hoje em dia, sim, você pode sofrer processos. Então, alinhar muito com a família, e alinhar muito com os processos legais, estar a par de todo o acesso legal, porque agora com o ECA digital, tudo isso vai ser assegurado. Então, é entender sobre tudo isso. Porque, sim, pode acontecer alguns processos. Eu já vi o caso de uma família que autorizou o uso de imagem pela escola de natação, e aí depois eles saem dessa escola e uma foto que estava postada há muito tempo antes de um professor, eles entraram com um processo contra esse professor. O professor, não, mas eu tinha o direito na imagem. Não, quem tinha o direito na imagem era a escola, Isso. não o profissional. Então, às vezes, a gente acha que a gente está totalmente amparado, só que você não sabe o quanto você está amparado. Então, é importante você ir atrás, e essa entrevista vem para isso, para esse momento de reflexão. Para quem quer saber mais sobre você, sobre os seus projetos, onde que acha, quais são os projetos, Raquel? Quem quiser conversar comigo sobre isso, eu vou adorar, porque é um novo mundo que eu estou entrando, que eu estou conversando sobre isso, unindo com a segurança aquática. Minha rede social é @segurança_aquática. Eu estou ali para tirar dúvidas, para conversar, para aprender. Esse conteúdo todo eu venho absorvendo muito de uma profissional advogada, que é especialista em direito digital, que é a Lilian Jabbour. Já deixo até aqui o nome dela bem registrado, porque eu quero que o Renato a chame para falar sobre isso. E tô aqui para compartilhar. Renato, obrigada mais uma vez. Quero agradecer muito, Raquel, agradecer você aí do outro lado, que ficou até o final. Compartilhe essa entrevista, com certeza tem alguém que precisa ouvir isso, e manda uma mensagem, ouvi essa entrevista, você precisa ouvir esse trecho, coloca o tempo, vamos levar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Agradecer também os nossos parceiros, a Flot Materiais de Natação, que estuda cada material que chega na borda da sua piscina. Tem um polo dentro da USP, aqui em São Paulo, que estuda o material antes de você utilizar ele. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar no conforto da sua casa ou levar qualquer profissional, são 100 professores envolvidos, para levar aí na sua região e fazer cursos presenciais. O aplicativo da Swintrack para fazer avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, e se você tem a sua metodologia, você insere suas próprias avaliações dentro do aplicativo. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação com preço super acessível, metade do preço dos concorrentes. E claro, a Sobrasa,
que defende a prevenção aquática. Entra no site da Sobrasa, todos os dados de prevenção você vai encontrar para levar projetos aí para sua região. Raquel, mais uma vez, muito obrigado nessa entrevista, que é muito importante para os profissionais. Obrigada, Renato, pela oportunidade. E vamos colocar umas minhoquinhas na cabeça das pessoas para procurar o assunto e falar mais sobre isso. Então, muito obrigado para você aí do outro lado e até a próxima entrevista.